Sabe aquela sensação de olhar para um amor que já passou e ficar se perguntando: será que aquilo foi real mesmo? A canção Bijuteria consegue captar esse sentimento de uma forma impressionante. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos fundo na metáfora super poderosa que a música traz, sobre aquele amor que parecia uma joia, mas que no fim, bem, se revelou falso. É uma verdadeira jornada da desilusão até se reencontrar. No fim das contas, a música deixa essa pergunta no ar. Uma pergunta que todo mundo já deve ter se feito. Como é que a gente sabe quando o amor é para valer? Conseguir separar o que é genuíno daquilo que só tem aparência? Essa é a grande questão da história. E é algo que toca numa experiência que é quase universal, não é mesmo? Ok, vamos começar do início. A história toda parte de uma memória que é quase perfeita. A lembrança de um amor que não era só bom, era tipo uma luz que iluminava tudo. E esse é o pedestal em cima do qual toda a história foi construída, sabe? Vamos parar e pensar um pouquinho no peso dessa frase. Não é só sobre um relacionamento legal. A pessoa descreve como a coisa mais bonita que já aconteceu na vida dela. Isso de cara já mostra o tamanho do tombo que está por vir. A altura era enorme. E a entrega, olha, foi total. A letra pinta um quadro de uma devoção pura, sem truque, sem maldade. Teve fidelidade. A pessoa ofereceu algo que nunca tinha dado a ninguém e ainda por cima compartilhou sonhos. Isso aqui não era um amor qualquer, um lance casual. Era um compromisso sincero e de corpo e alma por parte de quem narra a história. Mas um brilho tão intenso assim, raramente dura para sempre. E agora, a história dá uma virada de 180 graus. A gente sai daquele passado idealizado e cai de cara na dura realidade do presente. Vamos ver o que sobrou depois que esse amor acabou. E a mudança é simplesmente brutal. A coisa mais bonita virou um vazio, uma falta que dói. A fidelidade deu lugar a uma saudade que não passa. E aqueles sonhos que foram compartilhados agora são só insegurança. O contraste entre o que era e o que é agora é de cortar o coração. É bem aqui que a gente entende o preço de um amor tão intenso. Ele não some do nada. Pelo contrário, aquela mesma luz que um dia trazia calor, agora se transforma numa sombra fria, uma sombra que fica ali, pairando sobre tudo. E tudo isso nos leva a um momento crucial da música. Aquele clique doloroso, sabe? Quando a percepção muda e a verdade, por mais dura que seja, finalmente aparece. A grande pergunta é: era uma joia rara ou era só bijuteria? A metáfora principal da música está toda nessa diferença. Uma bijuteria não é só algo sem valor. O propósito dela é imitar algo valioso. É tudo sobre a aparência, sem ter a substância, sabes? Aquele brilho na superfície que, na verdade, esconde um vazio por dentro. E aí vem a frase que quebra tudo. O momento em que a ilusão se desfaz e a realidade bate forte. A dor que existe nessa constatação tão simples é gigantesca. Essa descoberta desmonta a relação inteira, peça por peça. A joia rara era só uma pedra falsa. O calor no olhar, na verdade, era um olhar frio. As palavras doces eram mentiras. E aquele amor que se pensava existir vinha de um coração vazio. Cada tijolinho da base daquele amor era, no fim das contas, uma ilusão. Mas depois de uma decepção desse tamanho, o que vem depois? A música não termina na amargura, não. Pelo contrário, ela entra na fase final. O caminho para a cura e para a redescoberta de si. E aqui a gente vê a primeira faísca de esperança. Surge um reconhecimento de que, por mais que tenha doído, sair daquela ilusão foi na verdade libertador. É nesse momento de aceitação que a cura de verdade pode começar. O caminho para se reerguer segue uma jornada bem clara. Começa com a aceitação da verdade. Depois vem a decisão de esquecer, não para apagar o que aconteceu, mas para tirar o poder que o passado tem. E o mais importante, esse espaço que se abre é usado para se lembrar de si, para se reconectar com a própria identidade antes de seguir em frente. E essa frase, ela amarra tudo. É a ideia central da música. A identidade de quem narra foi tão consumida pela relação que a pessoa se perdeu. Por isso, esquecer o outro não tem nada a ver com vingança. É um ato radical de autorrecuperação. É sobre libertar aquele espaço que o outro ocupava para poder se preencher de novo. E assim, a jornada se fecha, deixando essa questão para a gente pensar. A dor de descobrir que se amou uma imitação é muito real. Mas o que a música sugere é que o prémio,
O processo de se reencontrar e perceber o próprio valor, essa sim, é a verdadeira joia rara no final das contas. E esse talvez seja o tesouro mais valioso de todos.